Olá, pessoal! Hoje vamos começar nossa aula virtual, nossa aula prática virtual. Que é para Cláudia, sou professora de vocês de Ciências e de Artes, e nossa gravação hoje vai ser sobre o assunto do bloco 8, esse bloco que está com vocês em casa. Então, hoje, na nossa primeira aula prática virtual, eu vou mostrar para vocês a prática articulada com a teoria. A teoria, ela está escrita, né, na atividade que foi para vocês em casa, sobre as transformações químicas e as transformações físicas. E eu vou mostrar para vocês aqui a prática, né, para vocês associarem essa prática ao conceito, os exemplos ao conceito, que é a teoria que está na atividade de vocês, tá bom? Quando vem lá dizendo o que é fenômeno físico, aí é teoria. O que é o fenômeno químico ou transformação química, aí é o conceito da teoria. E a Pro já mandou para vocês, tá bom? Vamos começar. Então, eu queria dar um exemplo para vocês aqui prático sobre transformações físicas, para que vocês não tenham dúvida em casa, tá bom? Para clarificar para vocês. Se estivéssemos em sala de aula, provavelmente estaríamos fazendo essa prática, né? Vocês manuseando, vocês levando alguns elementos para a escola e a gente trabalhar isso de forma bem tranquila em sala de aula, dividir em grupos, fazer isso. Mas como não estamos em sala de aula, então eu resolvi fazer essa aula prática para vocês virtual, tá bom? As substâncias e os elementos que eu tenho aqui na mesa são coisas simples. São do dia a dia que a gente tem em casa para a gente reconhecer e entender a importância do porquê estudar os fenômenos físicos e químicos, né? Isso está no nosso dia a dia, a gente precisa conhecer, né, as substâncias que contêm determinado alimento, né, um determinado objeto, então a gente precisa conhecer, tá bom? Então por isso que essa atividade é muito importante. E depois que eu der esses exemplos aqui, vocês vão reconhecer as mudanças físicas e químicas no seu dia a dia aí em casa. Vamos começar? Deixa eu baixar aqui para vocês visualizarem muito bem. Primeiro, eu vou dar o exemplo para vocês dos fenômenos físicos, né? Que são mudanças físicas que não surge um novo produto. O produto ele não modifica o sabor, ele não modifica a temperatura, né? Ele pode mudar de temperatura, né? Por exemplo, como a água, ele pode mudar para o estado sólido, para o estado líquido. Quando ele começa a derreter aqui, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é o gelo, está em estado sólido, começando já a fusão, derretendo já aqui, né? Eu coloquei aqui na mesa, começou a descongelar. Então, a água aqui, quando ela está em estado sólido, que ocorre a fusão, que é o descongelamento desse gelo, tá vendo aqui? Já descongelando. Ele se transforma no estado líquido, que é o que está aqui. Então, isso é só uma transformação física, não alterou o produto, a água continua sendo H2O e o sabor dela continua o mesmo, né? Então, é a mudança do estado físico que não ocorreu nenhuma transformação. É uma transformação simples, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho. Aqui eu vou trazer outra transformação física para vocês. Aqui eu tenho um papel, lembrando, só um papel. Quando eu amasso esse papel e eu abro de novo, esse papel sofreu uma transformação química? Não, sofreu uma transformação física, porque as substâncias desse papel continuam a mesma. Ele só houve aqui, ó, uma transformação física, tá bom? Mais um exemplo da transformação física. Aqui eu peguei essa laranja. Ao descascar essa laranja, ela sofre uma transformação química? Não, ela sofre uma transformação física, porque o sabor dela não alterou, tá certo? Então, aqui é um exemplo de transformação física que não altera o sabor nem a cor da substância ou do produto, ou do alimento, tá bom? Então, aqui eu dei 3 exemplos. A água no estado sólido, no estado líquido, também, no momento lá da condensação, também ela permanece no mesmo estado, no mesmo estágio.
e ela não sofre transformação química, tá bom? Ela muda para o líquido, para o gasoso, para o vapor d'água, mas continua com a mesma substância, H2O, tá bom? É só uma transformação física. A laranja também, a gente descascou a laranja, não ocorreu nada, não alterou o sabor nem a cor, ela continua. Aqui continua mais um exemplo de transformação física, presta atenção. E o papel também, tá bom? Deixa eu limpar aqui minha mesa, trazer para vocês aqui exemplos de transformações químicas. Presta atenção. Vou utilizar essa água aqui, tá bom? Estão percebendo aqui? A aguinha que eu utilizei no estado físico, só que aqui ela está no estado físico, ela pode ocorrer mudanças físicas, né? Quando ela vira o gelinho. Agora vamos para as transformações químicas. Quando eu coloco essa pastilha aqui, que é o sorrisal, tá vendo? Aqui dentro começa a fermentar. Vocês não estão vendo, mas está fermentando, ó. Ela fermentando não. Ela está se diluindo na água, que vocês não estão dando para ver direitinho, ó. Tá vendo? Aqui está ocorrendo uma transformação química, porque ao colocar essa pastilha na água, começa a soltar esse gás, né? Que não é tóxico, e a pastilha se dissolve na água, que é aquela pastilha do sorrisal, que é aquela vitamina C que a gente está tomando bastante aí, né? O médico passa para a gente tomar para aumentar a imunidade, aquelas pastilhas de vitamina C. Aqui foi um exemplo de transformação química. Aí, já derreteu toda a pastilha, tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de transformação química. A maçã, quando ela começa o processo de apodrecimento, então aí ela começa a sofrer uma transformação química, porque ela altera o sabor, ela fica estragada, né? Ela altera a cor, então ela sofre aqui uma transformação química. Aqui também, quando a gente corta a maçãzinha, ó, e deixa ela aberta, ela começa a empretecer. Ocorre aqui a oxidação, por causa de determinados elementos que a gente tem no ar. Então, ela oxida. O contato com a maçã, quando a gente corta, ela oxida. Então, ocorre, quando a gente corta a maçã, uma transformação química, quando ela começa a mudar de cor, tá bom? Vou deixar aqui de ladinho. Outro exemplo de transformação química, quando nós fazemos o cozimento dos alimentos. Os alimentos, eles mudam de sabor e mudam de cor. Eu adoro o ovo aqui cozido. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, que é o ovo cozido, tá bom? Então, eu adoro o ovo cozido. Adoro. Quando o ovo é frito, ele sofre uma transformação química. Frito, cozido, sofre uma transformação química. Prestem atenção nisso, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o vídeo um pouquinho, só para vocês verem. Aqui, eu queria dar um outro exemplo de transformação química para vocês. Os alimentos que são cozidos, o peixe, ele cru, ele está no estado. Quando você faz o cozimento desse peixe, esse peixe se transforma no sabor e na cor. Então, quando o peixe é cozido, ele sofre uma transformação química. Então, é por isso que é bom entender, né? A química e a ciência está todos os dias em nossas vidas, em nossa casa, em nossas ações, e às vezes a gente não consegue relacionar isso, a importância da ciência em nossos dias. Aqui eu vou deixar um questionamento. Quando eu acendo esse palito de fósforo, quando ocorre a combustão, que tem fogo, fogos de artifício é uma transformação química, porque ele explode em contato com o fogo, a combustão, e ele explode, né? Então, aqui, ó, há uma transformação química, né? Apagou. Deixa eu acender outra aqui. Aqui na madeira, por exemplo, a madeira se queimando, ó, a madeira vai virar o quê? Um carvão, né? Porque ela aqui tá pequenininha, ela vai virar uma brasa, um carvão. Então, tá ocorrendo aqui uma transformação química. Nada de brincar com fogo em casa, tá? Nada disso. Nem ver, é proibido brincar com fogo. Aqui é uma demonstração que a Pro está fazendo para vocês, né? E aqui, epa, vai queimar minha mesa. E aqui é o questionamento que eu vou deixar. Deixei exemplos de transformações físicas que não ocorre mudança no sabor, nem na cor, até a temperatura também, quando você
mistura algumas substâncias químicas, pode ocorrer uma temperatura bem quente, pode eclodir gases que são tóxicos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na química, tá? Mas aqui são demonstrações simples, e não é para acender fogo em casa, fazer nada de fogo, que é arriscado. Aqui eu vou deixar o questionamento. A Pro acendeu aqui a vela. Aqui, quando a gente acende, que a gente faz a queima, ocorre uma transformação química. Mas e a vela? Ocorre a transformação química, uma transformação física ou os dois? É esse questionamento que eu vou deixar aí para vocês me responderem no privado. Então, nossa primeira aula prática para a gente aprender e entender o que são transformações químicas e transformações físicas. Um beijo, ó. Desculpem qualquer coisa. Tá joia? Tchau, tchau.